Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Calcula Aí. E hoje nós iremos trabalhar com regra de 3. A regra de 3 é um problema envolvendo grandezas direta ou inversamente proporcionais. E as regras de 3 elas são classificadas em simples, que podem ser diretas ou inversas, e também nós temos os casos de regra de 3 composta. Nesta aula de hoje, nós iremos aprender sobre regra de 3 simples, tanto direta quanto inversa. Veremos os dois casos. Primeiro, vamos resolver um caso de regra de 3 simples direta. Nós veremos por que ela é direta no final. Então, vamos ao problema. 6 homens pintaram 120 metros de muro em um dia. Quantos metros de muro pintariam 5 homens? Pronto, então, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar quais são as grandezas que aparecem aqui nesta questão. Nós temos aqui 6 homens, embora não apareça o algarismo 6, mas está escrito aqui, 6 homens, 120 metros de muro e um dia. Na pergunta, ele quer saber quantos metros de muro pintariam 5 homens, mas aqui não menciona a quantidade de dias. Então, vamos prestar atenção nisso. Então, o que nós temos aqui, na verdade, são duas grandezas, que na primeira frase e na segunda frase aparecem. Primeiro, ele diz que 6 homens, então nós vamos ter a quantidade de homens e a quantidade de, vamos chamar de M, metros de muro que são pintados. Então, vamos lá. Na primeira frase, ele diz: 6 homens conseguem pintar 120 metros de muro em um dia. Quantos metros de muro, então eu vou colocar aqui como X, porque eu não sei quanto é, pintariam 5 homens. Então, agora passou a ser 5 homens. O que nós temos aqui são duas grandezas, onde está envolvendo a quantidade de pessoas e aquilo que elas produzem. Quando nós comparamos a quantidade de pessoas aos que elas fazem, vamos pensar assim: se eu tiver mais homens trabalhando na obra, eu vou conseguir pintar mais ou menos metros de muro. Pronto, então, homens e metros de muro são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumentar a quantidade de pessoas, eu vou conseguir produzir mais. Alguém pode perguntar assim: professor, mas eram 6 homens e agora são 5. Por que o senhor colocou a seta para cima? Nós não estamos preocupados com a relação aos números. Estamos preocupados com relação às grandezas. Fica mais fácil assim, fazer as comparações com as grandezas. Quantidade de pessoas e metros de muro. Se eu aumentar a quantidade de pessoas, vai aumentar a quantidade de metros de muro. Como aqui as duas grandezas são diretamente proporcionais, aumentando um, aumenta o outro, então essa regra de 3 ela é simples, porque só traz duas grandezas, e ela é direta porque, aumentando um, o outro também aumenta. Então, nesse caso, a solução vai ficar 6 sobre 5 é igual a 120 sobre x. Aqui nós vamos aplicar o produto dos meios pelos extremos. 6 vezes x dá 6x. E 5 vezes 120 dá 600. O valor de x vai ficar 600 dividido por 6. E 600 dividido por 6 dá 100. 100 o quê? Aí eu volto para a questão. Ele quer saber quantos metros de muro pintariam 5 homens. Então, 100 é a quantidade de metros de muro. Questão resolvida. Regra de 3 simples e direta. Aumentando uma grandeza, a outra também aumenta. Certo? Agora nós veremos um caso de regra de 3 simples e inversa. Continue conosco. Dando continuidade ao nosso assunto, regra de 3 simples, agora veremos um caso de regra de 3 simples e inversa.
O problema diz o seguinte: 5 máquinas concluíram um serviço em 15 dias. Quantos dias gastariam com 2 máquinas a menos? Tudo também é uma questão de interpretação. Nós devemos ler a primeira frase e depois a pergunta para ver se algo se manteve, se alguma coisa foi alterada, para aí começarmos a resolver a questão. Então vamos pensar assim: eram 5 máquinas e o serviço ficou pronto em 15 dias. Quantos dias gastariam com 2 máquinas a menos? 2 máquinas a menos. Essa aí é uma observação importante. Então vamos lá. No início vamos trabalhar com a quantidade de máquinas e a quantidade de dias. No início eram 5 máquinas, 15 dias. Quantos dias? 2 máquinas a menos. Eu não vou colocar aqui o número 2. São 2 máquinas a menos com relação às máquinas do início. Se eram 5 no início, com 2 máquinas a menos, eu vou subtrair 2, vou ficar com 3 máquinas. Agora nós vamos fazer aquela comparação entre as grandezas. Eu sempre digo, não vamos ficar olhando para os números, senão vamos até nos perder. Vamos pensar sempre assim. Estamos comparando agora máquinas, equipamentos e quantidade de dias. Aí eu penso da seguinte forma: se eu tiver mais máquinas trabalhando nesse serviço, a quantidade de dias que eu vou gastar será maior ou menor? Então, se eu tiver mais máquinas, se eu tiver mais pessoas, se eu tiver mais equipamento, se eu tiver mais mão de obra, é claro que eu vou gastar menos tempo para que o serviço fique pronto. Então, essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Aumentando a quantidade de máquinas, diminui a quantidade de dias. Professor, e como é que a gente resolve a questão quando as grandezas são inversamente proporcionais? Pois bem, vamos resolver da mesma forma que a simples, porém com uma diferença. Eu vou armar 5 sobre 3 e como a seta aqui está apontando para o lado contrário, nós vamos inverter, por isso que ela é chamada de simples e inversa, porque nós iremos inverter um dos lados. Então, 15 sobre x passa a ser x sobre 15. Aí alguém pode pensar assim: professor, e se ao invés de eu inverter a segunda, se eu tivesse invertido a primeira, daria algum problema? Não, não daria. Contando que você invertesse a primeira, mas mantivesse a segunda, porque as setas precisam ficar apontando para o mesmo sentido, a mesma direção. Então, aplicando aqui meio pelos extremos, 3 multiplicando x vai dar 3x, e 5 vezes 15 dá 75. O valor de x vai ser 75 dividido por 3, que dá 25. Aí eu sempre digo, quando você resolver a questão, você tem que saber qual foi a pergunta, o que foi que a questão quis saber, o que é que ela quer saber, o que é que ela está cobrando de mim. Ela quer saber quantos dias gastariam com 2 máquinas a menos. Então, 25 é a quantidade de dias. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos aqueles que têm acompanhado este trabalho, aqueles que têm compartilhado os vídeos. Continuem, comentem, dê o seu like, se inscreva no canal e continue conosco. Mais aulas virão. Até logo!